Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um episódio muito especial do Mundo a Seus Pés, o podcast da secção de internacional do Jornal Expresso. Hoje saltamos dos nossos estúdios em Oeiras para vir aqui até ao Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, onde estamos na inauguração de uma exposição de fotografia sobre a agressão russa à Ucrânia, intitulada They Fight for Us. Eles também lutam por nós, numa tradução livre. E até ao fim de agosto é aqui que têm de vir se quiserem ver algumas das imagens que vão ficar na nossa memória coletiva desta guerra. Volto a dizer que este podcast, para quem nos ouve em podcast, que este episódio vai ser falado em duas línguas, inglês e português, e que temos público aqui connosco para esta gravação, que também é uma estreia para o nosso podcast, que está pela primeira vez fora de portas. Obrigada a todos os que aqui estão. Vou começar pelas apresentações, apesar de também já terem sido feitas. A Vlada Liberova é uma fotógrafa ucraniana com dezenas de trabalhos publicados em alguns dos mais prestigiados meios de comunicação do mundo, da BBC à Vogue, e também vários prémios. A Vlada trabalha sempre com o seu marido, Konstantin, numa dupla criativa a que deram o nome de Lipkos, mas desta vez ele ficou na Ucrânia. Está aqui a Vlada connosco. O trabalho desta dupla foi, por exemplo, selecionado para as melhores imagens, as imagens que ficam do Washington Post o ano passado, e aparece também em várias listas das melhores imagens do ano 2023, 2024, 2022, também em meios como Al Jazeera, a Time ou a Associated Press. Ao lado de Vlada está a Elizaveta Kovtun, que está aqui como representante do fotógrafo Andriy Dubček, mas é também fundadora e diretora de uma agência de notícias multimédia, a Frontliner. O Andriy, além de marido da Liz, é um dos fotógrafos e videógrafos mais conhecidos da Ucrânia. É dele a primeira transmissão em direto a partir dos grandes e trágicos protestos de 2013 e 2014, que todos lembramos na Praça da Independência, conhecida hoje por Euromaidan. A Lisa é formada em Filologia, mas deu por si como CEO da Frontliner após o seu marido lhe ter pedido para ajudar no financiamento do projeto e ela se ter tornado bastante boa nisso. E deste lado, dois escritores contribuíram com textos inéditos sobre as fotografias desta exposição. Julieta Monjinho, que escreveu Onde Nasce a Liberdade para esta exposição. Já foi magistrada do Ministério Público, agora é ficcionista premiada. Publicou o primeiro romance, Juízo Perfeito, em 96, e várias das suas obras seguintes foram também distinguidas com alguns dos mais importantes prémios nacionais. A Terceira Mãe, publicada em 2008, recebeu o Grande Prémio do Romance e Novela APDG Lab. Um Muro no Meio do Caminho, 2018, recebeu o Pen Club de Narrativa e Prémio Literário Fernando Namora. Volta ao Mundo em 20 Dias, voltou a receber o Grande Prémio de Romance e da Novela APDG Lab. E Cair e Levantar, Ficções Breves e Brevíssimas, é o seu mais recente livro. Por fim, Gonçalo M. Tavares, que escreveu para esta exposição o texto A Mulher que Avança, premiadíssimo autor português. 22 das suas obras receberam prémios nacionais e internacionais. Está traduzido em mais de 50 idiomas. Vou começar as perguntas pelas convidadas ucranianas e volto a avisar que as perguntas vão ser em inglês. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Lisa, hello. Welcome. So you run one of the most well-known news agencies in Ukraine, now in the world, because we all spend so much time scrolling to our phones every day to see what's happening in Ukraine, and Frontliner is one of the most cited sources. Do you and Andriy, I guess you're just going to have to speak for him and handle the consequences later. Do you think about the political impact that a picture is going to have? Do you think about Frontliner as a narrative weapon or emotional weapon to, in a way, to help Ukraine in the fight? Or do you also publish stories or think about stories which might not in the end be so great for the international standing of the armed forces, for example?
Thank you for your question. It's very interesting question because right now I'm talking on behalf of the huge team. And the main, what makes us different from others, we are journalists and we're following like all possible rules, all rules that exist as journalists, and they're very tricky because our media have been supported in different grants and donors, and also we have a lot of attention from different organizations. So we need to make sure that our content are basically suits for the audience, that audience will get real information. We're very strict about what we are telling, in which way we are telling. We have a very stricter rules inside, and Frontliner been the idea of the Frontliner at that time when we started. It was the media that was looking to tell exactly the foreigners about the forgotten war, because it started before. Yes, in 2014. It started before. And when war become bigger, nothing changed. We just become bigger. And the main, what we are doing, we're producing a lot of content. So basically, every month we have around 100 stories, unique stories that have been written and filmed by our team from all over Ukraine. And we are not afraid to tell and to show something that can be not very that could not suit for some narratives, but for us, war it's people, it is war. So we are fighting for people, and we're fighting for them. We are not afraid to show something not very, not very great, something that can show the foreigners. Lack of supplies, or yes, the lack of supply, that lack of other other problems. We are not afraid because it's a way to show that we have understanding that we have it, and we want to work with it. And when we publish it, we know that a lot of foreigners take the stories and republish it in different newspaper all over the world. So we're trying to build a small bridge between Ukraine and using the all possible the rules, the standards, and to bring it to the foreigners as much as possible. Vlada, I wanted to ask you not the same question, but also to see what you think about the same topic, because your pictures, they are now circulated widely all over the world, and either you want it or not, of course, there's all the pictures will be seen by so many people, and some critics might say it's propaganda, it's too emotional, it's too pro-Ukraine, or it's not the whole picture. And being so famous all over the world obviously brings an extra layer of scrutiny. Do you think about that when you take a picture, or you're just interested in the subject and then the people will think whatever they want to think? Well, I never thought that people may think about our pictures like about as a propaganda, because as Lisa said, for me and for my husband, and I'm pretty sure that like for all of the Ukrainian journalists working at field right now, it's really important to never cross the lines of the standards, because we clearly understand if one of us will like manipulate or lie, then the trust of the world will be on all of you. Yes, of course. So for us, it's very important. Still, sometimes it's not difficult, but when you work documenting the war in your country, it's always personal, and I'd lie if I'd said that it never was, or that like, when I'm making pictures that I make that I don't feel anything. Of course I do, of course I feel. And of course, as a person, I hate Russians for all they did to my country. But as a journalist, as a photographer, it's important for me to stay
clear, to stay honest. And if someone can say that my photos are emotional or photos of my husband are emotional, it's not because of the photos, it's because of the subjects. This war is very cruel, it's very bloody, and it doesn't look like it any wars before. It's it's such an awful symbiosis of something that you used to imagine about wars from the pictures of World War I, World War II, and some kind of cruel steampunk with drones and technologies, and they all together trying to do the worst thing with people in our country. So of course it's very emotional. It has to be very emotional, because if it would be less emotional, then at this point I would lie, because the gradus of these emotions is huge, and sometimes it's very hard to it's very, very hard to hold on, like when you work with it, when you publish it, when you see it on your eyes. Also wanted to ask if you could speak about, you were both, before you were not war photographers, your career didn't start like that. I'm interested to find out how you decided to launch yourselves into the front lines. Did you have a conversation about it? Was something that immediately both of you thought it was just obvious? What did you feel that you could contribute that was different from what you were doing before? I had a conversation with my husband like several days before my trip to Portugal, and we were talking about that. Wow, we are war photographers now for several years longer than we used to be family photographers or wedding photographers. We were successful as family photographers, and we never thought that we will find out ourselves at the front line once. But in 2022, the war came, full-scale war came to my country, and we never had a conversation, we never talked. Like for us, it was an impulse, and we were pretty sure. Now I do understand how naive it is, but for us then, we were like pretty sure that all of our colleagues, all of the cameramen, doesn't matter what they used to photograph before, like weddings, families, food, doesn't matter. We were pretty sure that all of us will take cameras and go to the front line, because it felt like everything we did before doesn't matter anymore. That who needs it? When there's people dying in your country, when there's history happening right now in your country, it felt like impossible to stay at the same place and to pretend that there's nothing happened, So of course we took our cameras, and it was like we had. As people, like we had no even body armors, we had no helmets, we had nothing at all. So we sat in our car, and like this first trip, they were really risky. And when I like come back in these days, I'm sometimes thinking like, how did we survive actually without like anything, like first shellings we were standing at without like any body ammunition. Like how did we survive? How did it happen? But we were lucky enough, and because of that we could come closer and closer and closer. My husband, he used to join the assaults. He used to join the assault groups in the territory of the Russian Federation. If you know something about the Kursk operation or Belgorod operation in the Russian Federation, he was there with the assault groups, and of course, like we are. Sometimes we think about it. It feels strange, like we never like how your life changed completely. Yeah. We were never ready for it. But it's not about us. I mean,
somehow people always ask us, how is it possible that wedding photographers became war photographers? But people really rarely ask Ukrainian soldiers who used to be teachers, musicians, businessmen, like any professions, how did they decided to stop their life and to join the military? So it's a common thing in Ukraine. You know, we never were ready. We never thought that this will happen to us, but we have to choose. To choose, like we will do something for our country, or we are accept the risk that we will lose it. So that is like all we had to do. That's a good answer, thank you. Julieta, vou falar em português agora. O texto que acompanha a fotografia das galinhas desenrola uma série de metáforas que eu achei muito interessantes sobre a guerra e sobre as preocupações mais urgentes dos humanos quando se vêem em situações de grande pânico e sofrimento. As galinhas estão de bico espetado no chão. Aquele é todo o seu mundo. Para que olhar mais alto, até porque a corteza do pescoço não lhes permitiria. Mas ainda que permitisse, no solo está tudo o que elas necessitam. Escreve isso no seu texto. Pensei na guerra também. Pensei que não sabemos o que vem de cima. Na Ucrânia as pessoas estão sempre a ser atacadas sem aviso prévio, e não controlamos muito mais do que as galinhas controlam. O que é que esta fotografia lhe transmitiu para decidir escrever sobre ela? Porque é uma fotografia que não tem humanos e, no entanto, escreve sobre humanos no seu texto. Tem, não é? Boa tarde, agradeço imenso a todas as entidades envolvidas que eu não sou capaz de enumerar, e aos fotógrafos e aquelas que aqui estão e aos outros que não estão, mas estão representados, e a todos os outros trabalhadores desse ramo e de outros da cultura também, que estão no fundo também a trabalhar nesta guerra que é tão importante, nesta libertação que é tão importante para a Ucrânia e para a Europa, tal como eu a vejo, pelo menos nós e todos os humanos, enfim, mas isso já lá iremos. Para mim esta causa da Ucrânia foi sempre muito, muito importante. Eu vivia com uma grande intensidade. Aliás, no município onde eu habito, que é Cascais, fizemos toda a gente se mobilizou para acolher, para fazer muitos acontecimentos à volta da chegada, incluindo até foi hasteada a bandeira da Ucrânia no espaço destinado à bandeira do município, e enfim, muitas pessoas viveram, e eu também a vivi, esta ofensa como muito injusta, não é? A este povo que estava ali apenas a lutar pela sua liberdade e pela sua autonomia, pelas suas raízes, pela sua cultura. Isso para mim foi muito importante. É sempre muito discutível de que forma é que as pessoas que não estão diretamente no solo, não é, poderão, e nomeadamente as pessoas que estão mais ligadas à cultura, poderão participar neste esforço que é tão sentido, e às vezes não temos tantos meios para isso. Podemos escrever, mas quem nos ouve, quem nos lê, podemos falar, mas quem nos pergunta, e tudo isso, e portanto esta para mim foi uma grande oportunidade. Isto é muito curtinho, portanto eu lembrei-me deste texto da Virginia Woolf, que é um caderninho sobre Thoughts on Peace in an Air Raid, que foi escrito debaixo dos bombardeamentos na altura da Grande Guerra. É muito curtinho, portanto eu acho que isto está em inglês, portanto toda a gente vai perceber. But there is another way of fighting for freedom without arms. We can fight with the mind. We can make ideas that will help the young Englishman who is fighting up in the sky to defeat the enemy. Ou seja, o pensamento é uma arma. É uma arma.
E isso é muito, muito importante. Relativamente ao texto, e já para acabar a minha intervenção, a fotografia, que acompanha a fotografia, fala das galinhas, o elemento ligado ao chão. O elemento ligado ao chão, que depois poderá... O perigo vem de cima, e tudo o que é importante, o que é ligado à sobrevivência está no chão. E isso aplica-se às galinhas que estavam ali como sobreviventes mesmo perto. Não sei se estão a ver a fotografia, mas pronto, são galinhas. Ok, obrigada. E está um engenho por explodir. E as galinhas estão tal qual como os humanos que sobreviveram ou que irão sobreviver, portanto estão ali no solo a catar as suas minhocas, que serão também o sustento dos humanos que vivem infelizmente nessa situação de apenas tentar sobreviver, tentar esconder-se da morte e não saber o que vem do céu. Não saber o que vem do céu porque não conseguem adivinhar. É qualquer coisa que os transcende, o que vem do céu. Não é isto muito rapidamente, e para dizer que evidentemente não me senti no papel de ilustrar ou de comentar a fotografia, mas sim aquela fotografia fez-me pensar e no fundo pensar o vivo, não só o humano, mas tudo o que é vivo, o mesmo sangue, os cereais, tudo isso sofre de maneiras diferentes, mas está tudo ligado. E isso fascinou-me, essa forma de abordar essa imagem. Gonçalo, há aquela frase que eu creio que está no teu Atlas do Corpo e da Imaginação, de Barthes, qualquer coisa como: com a linguagem posso fazer tudo, até ou sobretudo nada dizer. Ao ver estas fotografias, isso parece-me complicado, que elas possam nada dizer. A linguagem da imagem do real, a pintura é diferente, porque pode ser uma invenção, pode ser conceptual, mas estas imagens aqui nesta exposição são uma espécie de linguagem que nos atinge logo, que fere, não é? Que para a qual, de alguma forma, a preparação mental prévia não ajuda, nem a intelectualização, porque não sabemos o que é que vamos ver. Eu gostava de perguntar se experimentaste alguma destas emoções, olhar para estas fotografias, e qual é que pode ser a função destas experiências mais fortes, mais diretas, sem preparação, para o nosso entendimento do outro. Porque a literatura é uma coisa e outra coisa é uma fotografia que temos uma reação quase biológica ou física, e queria que nos falasses também de que é que experienciaste a ver estas fotografias, ou a fotografia específica que escolheste para escrever. Bem, agradecer também o convite e dizer que estou aqui, em primeiro lugar também, e isto é muito evidente, para agradecer, acho que o nome da exposição é claro e tem que ser dito. Nós estamos gratos ao povo ucraniano por nos estar a defender. Não apenas está a defender a eles próprios, como é evidente, mas também a nós. E eu depois, se houver ocasião, posso falar de 2 encontros recentes que eu tive na Europa ligados a escritores ucranianos, que é muito forte. Mas realmente é isso, de alguma maneira é um sacrifício que tem a ver com a Europa, uma defesa da Europa, claramente. E portanto dizer que é um grande prazer estar com a Julieta, contigo, e de alguma maneira agradecer por prestar homenagem à Vlada e à Elizabeth e a todo o povo ucraniano. Isto é o ponto de partida. Já agora dizer sobre isso. Eu recentemente, por exemplo, estive num encontro europeu na Biblioteca de Londres e um escritor ucraniano que falou, portanto veio da frente, falou no encontro sobre literatura e sobre a Ucrânia, e depois voltou para a frente, e isso é muito tocante. Ele disse coisas muito bonitas. Por exemplo, disse que ele está ligado à questão dos presos russos, e ele disse que falaram até entre eles, soldados ucranianos, sobre a questão do tratamento em relação aos presos russos, e que a certa altura ficou claro que tinham que tratar bem os presos russos, precisamente para não tratarem como os russos tratam os prisioneiros ucranianos. E ele disse uma coisa que eu acho muito bonita, disse que se nós tratássemos os prisioneiros russos como
os prisioneiros ucranianos são tratados, nós seríamos iguais a eles e, portanto, não faria sentido esta guerra, que eu acho uma ideia muito bonita. Ou seja, esta guerra faz sentido porque estamos a agimos de uma forma diferente. Não é? A outra história, depois posso contar, que é um bocado mais terrível e muito brutal, e que tem a ver com esta questão que a Julieta falou, enfim, e que a Vlada e a Elizabeth também falaram-se, a Vlada falou disso, das diferentes profissões que de repente estão na guerra, não é? E eu tive uma experiência muito forte em relação a uma escritora. No ano passado houve também outro encontro europeu, eu estava a representar Portugal, havia um representante italiano, um espanhol, e havia também uma escritora ucraniana. E havia como há normalmente nos encontros literários, um programa. Às 4 da tarde falava o escritor italiano, eu falei às 6, etc. E no programa estava, enfim, não me lembro exatamente das horas, mas estava que às 5 da tarde, num determinado espaço, falava a escritora ucraniana. Eu queria ir ouvi-la e perguntei exatamente onde é que era o espaço, porque eram diferentes espaços. E disseram-me, ela não vem porque morreu. E ela era escritora, mas estava na frente. Eu lembro perfeitamente daquele embate de estar com um programa, como milhares de vezes estamos com um programa de conferências, e de repente as pessoas podem morrer, e há muitas, e não é a primeira vez que uma pessoa está anunciada a falar e morre, mas a questão da causa da morte entrou ali como qualquer coisa, como se fosse uma espécie de invasão da brutalidade, precisamente numa profissão aparentemente que é da ordem do espírito e do intelectual, não é? Como falou a Julieta, e portanto foi um choque. Eu lembro, eu não estava sozinho, e foi um choque percebermos que de repente aquela pessoa que ia falar tinha morrido não por um ataque cardíaco, eu acho que seria mais compreensivo, mas por causa de uma guerra, não é? Sobre o que perguntaste do impacto das fotografias. Eu não consigo ver imagens muito violentas. Sim, sofro do mesmo mal. Sim, mesmo em termos de ficção, mesmo quando é ficção eu tapo, eu não consigo. E de alguma maneira o que eu fiz logo, por exemplo, no Expresso, inicialmente, quando comecei a escrever sobre a Ucrânia, eu muitas vezes escrevi fotografias, descrevi. Uma coisa que se chama, antigamente chamava-se ecfrases, que é a descrição de um quadro verbalmente, não é? Eu fazia uma espécie de ecfrases das fotografias. Frase-imagem, não é? Do que também falas no teu e eu sinto que a imagem é tão poderosa que não há quase competição possível, e é qualquer coisa que realmente é brutal. E, portanto, na fotografia. O que eu tento quando descrevo fotografias é precisamente fazer uma espécie de pequeno desvio da linguagem para não mostrar o que é violento e que só os fotógrafos, acho eu, têm o direito de mostrar. Vlada, I don't know if you read Gonçalo's text, but he speaks about what can happen to your eyes when you witness day after day after day very violent. Sometimes you don't even publish the things you see. Our photographers that were in Ukraine with me, we have loads of pictures that we've never published in the newspaper. Gonçalo writes that your eyes can go crazy or dimensional inside the eyeballs, you know, like I think the image he wants to give is when you're in a psychiatric ward and you throw yourself against the walls and you can't really escape the things that are in your mind. How do you, and also Lisa, then if you want to answer, you can. How do you deal with that every day, and do you feel affected by the images that you see every day? It's impossible to be unaffected with it, because
war is at the same time the most unnatural and natural thing, like to human beings, because it's absolutely it's natural, because there's nothing we can do to stop the wars. They always were and they always will be, but it's something like against human nature when you see what war does with people. And I'm not talking just about the injuries, I'm talking about what you feel inside yourself. Yesterday me and the girls, we went to the beach and we saw two planes flying over us, and we felt different emotions about it, because planes do not fly in Ukraine for 5 years almost. The only planes that fly in Ukraine are the planes that want to kill your son. When you hear the plane flying above you, you feel scared, and there are people around you on the beach. They're having fun, they're happy, they don't even look up. And there's three Ukrainian girls that oh my God, what's happening? And in half an hour they put an air alert and we're like, what's going on? So we all, very sick actually, and we do know that we all are very, very ill. And war is a very bad disease inside of us, and I don't know if I ever be able to heal it to the end. I know this war will end. All wars ends one day, but it always will be inside me. Everything I thought, everything I deal with. The eyes of my son when I had to go with him the first time to the shelter. He was 5 months old baby. There was a missile attack on Kyiv. I will never forget it, and if you ask me now, what is the most, the biggest fear that I feel right now, it's not the death, it's not the injuries, it's the chance that this war will be so long, and it will not end until he will understand what's going on. So one day, when I will go to the shelter with him, I will have to find the words to explain him what's going on. And I'm not ready. I don't know how to explain him that people in the neighbor country want to kill him. For what? For being Ukrainian? For living in his country? How can I explain to a baby? And now I think about it almost every time, that now he's too small to realize, to understand that it's okay. When he goes to the shelter, it's funny for him. He smiles to all the people around and makes them happy too. I know maybe this is not the answer that you were expected, because I answer as a person, not as a photographer. Of course. But it's very close. Of course. It's very close. I mean, as a person, as a woman, as a mom, I have a lot of personal fears, because as a photographer, I saw so much pain. I saw so much cruelty. And now you know that it exists. I know that it exists, and it's hard to live on. Sometimes it's very hard just to live. Sometimes it's very hard even being here in Portugal, we're seeing this blue sky and seeing these planes flying over me. It's hard, because I am here, yes, but I'm here not alone. I took this war with me, and it will always follow me. Whenever I go, whenever I do, it always follow me. So maybe that's the answer.
Lisa, you're also a mother of a really young child. How do you have a similar experience? Do you experience similar fears of probably the first shock of reality? The first thing that your kid will know is, look, we live in the war, just so you know. Look, this exhibition right now that you can see and walk around, this is our life. This exhibition been captured and filmed with maybe 20 photographers, and they were working for 1 year and captured different moments of our life. Work gives you a lot and takes a lot from you at the same time. And this is the biggest inspiration that I have right now in my life. And if not this, I have nothing else what can push me, because it's very difficult when you have a very small baby and you need to find a way how to explain him and what to do, because one is when you work and when your husband work and when your team work, and another one when he start to react on alarms, when he start to react on missiles, and I don't have really an idea how to explain him, but I hope with these pictures that been filmed with my team, with all our colleagues, all text, all videos that have been filmed within these years, we will have a chance to explain him the reality and the price that we pay, my family paid, and we paid for him for his future. So war right now is just like an inspiration to continue to move on, because we still remember how it was before, how the plane was flying above our heads and we were traveling for holidays, and we want to have it back. But until we don't have it, the pictures, videos, photo and text, this is our main weapon. This is our guns to shoot, to film, and to fight for this, for our lives. Julieta e Gonçalo também, eu gostava de saber, quando pensamos no fotojornalismo, que é o que vemos aqui nesta exposição, uma fotografia é frequentemente tomada como prova da realidade, e é isso. Até que ponto acreditam que uma fotografia revela verdadeiramente um acontecimento, e até que ponto constrói uma narrativa que está completamente dependente da pessoa que vê essa fotografia, Julieta? Pois, isso é muito batido, não é? A questão do que vale uma imagem, não é? Já se disse que vale por não sei quantas mil palavras, e sempre houve encenações, em momentos de guerra sempre houve encenações de fotografias, nomeadamente para glorificar certos momentos da história, como a célebre de Iwo Jima, não é? E várias, como aquela do Capa, que toda a gente, pronto, que tem um impacto incrível, mas que também se discute se foi encenada ou se foi feita, ou, enfim, etc. E enfim, num mundo com esta variabilidade, com esta falta de confiança que há em tudo, que é instilada de certo modo, porque baralha as pessoas, e acho que a instilação do medo e da falta de confiança é porque pouco... hoje nem uma fotografia em si parece que as pessoas, nem uma fotografia acreditam, não é? Porque é possível ser manipulada, e isso não era o caso. Pronto, quando se viu uma fotografia, a confiança nem é tanto naquilo que está ali na imagem, mas em quem. Eu confio inteiramente nestas fotojornalistas, absolutamente. Portanto, tenho a certeza que aquelas imagens, mas na imagem em si, se eu visse aquilo sem saber, se calhar passava, não é? Portanto, é muito importante que se pare, e daí também a importância do texto, a importância do contexto e de tudo isso. E destas exposições que as pessoas vêm ver, não é? É muito importante. Não é só no telemóvel em que fazemos, exatamente, em que estamos porque mesmo a ver. Há uma saturação de tal maneira de imagens
infelizes e terríveis como esta, não é? Porque não há neste momento só a decorrer esta guerra, infelizmente há até um genocídio a decorrer neste momento, e portanto tudo isso afeta, obviamente. Ela estava a dizer que a Vlada estava a dizer que a guerra vai com ela para todo o lado, e nós também, com as devidas proporções, que obviamente não consigo estar na pele de alguém ucraniano neste momento, mas com as devidas cautelas e distâncias, a guerra também está connosco. Em todos os momentos, até nós, espectadores, estamos saturados e afetados pelas guerras em geral e pelas imagens da guerra, e portanto a tendência é fechar os olhos, como o Gonçalo disse, porque não se aguenta. Eu, por exemplo, deixei de ver televisão, não consigo. Portanto, sim, é bom parar e é bom perceber o que está a acontecer e não deixar esquecer. E através dessa confiança que tem que ser mantida, como digo, nem tanto na imagem, porque com a inteligência artificial, enfim, tudo se faz, mas... Sim, mas é importante quando as pessoas vêm, não é? De fotógrafos vêm falar contigo. É muito importante... escritores ucranianos, de onde partiram e qual é a vivência que subjaz àquelas imagens. Claro. Com os olhos da paz, ou seja, de que isto é uma coisa que vai acabar, como aliás a Vlada disse, como todas as guerras acabam, que teremos que abreviar esta guerra o máximo que pudermos para uma paz justa, e que faça jus à cultura intrínseca da Ucrânia, como todos se mantenha, claro. Evidentemente, e não com os olhos da guerra, no sentido de, pronto, isto é para continuar e vamos correr aos armamentos e vamos criar mais guerra e fazer disto uma indústria e quase um estado da economia, tipo, e não é nada disso. Portanto, temos que ver estas fotografias como vamos tentar acabar com esta violência que é aterradora e faz mal a toda a gente, e os direitos humanos evidentemente são os primeiros a sofrerem de todo o lado, a seguir a quem sofre diretamente, naturalmente. E era este apontamentozinho que eu queria já não devemos ter assim tanto tempo, mas ainda queria falar com o Gonçalo. Poxa, desculpe, por isso é que eu quis fazer este... Não há problema. Não, em relação à pergunta que fizeste, eu acho de alguma maneira é interessante a questão da foto e da linguagem, ou de foto e história. Por exemplo, há pouco passou a foto daquela criança em cima de um tanque, não é? Com um quispo azul, e agora, por exemplo, a foto anterior daquele homem em frente a um vidro, uma janela, esta, não é? A foto em si causa um impacto, mas precisamente por estarmos bombardeados de imagens, é preciso parar. Como disse a Julieta, de alguma maneira, o que faz a linguagem, não estou a falar dos nossos textos. Eu acho que, por exemplo, nós sabermos quem é este homem, quantos anos tem, como se chama, que tem um cão, aquela miúda, por exemplo, que o quispo foi dado pelo avô, que se chama tal, que vive na cidade tal, que ela anda na 4ª classe, que deixou o livro tal. A partir daí, há qualquer coisa que para e que cria emoção. É sempre o detalhe, é sempre o pormenor. Sim, a questão da humanização. A humanização realmente tem a ver com essas particularidades biográficas com as quais nós nos identificamos. E por isso é que eu acho que a imagem é sempre potente, mas é preciso, de alguma maneira, nós sabermos qual é a história da pessoa. E é claramente um processo de humanização, e esse processo eu acho que é feito pela linguagem. Claro que a fotografia também pode dar, ou seja, a linguagem, sim. Nós podíamos ter uma série de fotografias em que mostrava, por exemplo, a mulher deste homem, a sua filha, o cão, o seu quarto, e de repente, mesmo só com fotografias, eu estava a falar de linguagem, se calhar precipitadamente, podemos nem precisar de linguagem. Outras imagens podem dar esse É uma narrativa feita de outra forma. Mas é importante isso, porque senão nós estamos
bombardeados de imagens e a certa altura fechamos os olhos ou fazemos um pouco há uma cena da Pina Bausch. A Pina Bausch fez uma coreografia em que a certa altura começa a mostrar várias imagens, uma de uma montanha, e ela diz maravilhoso, e depois uma flor, maravilhoso, depois um homem muito bonito e uma mulher muito bonita, maravilhoso, e depois começa a mostrar um homem morto, maravilhoso, e depois alguém a assassinar outro, maravilhoso. Ou seja, quer o maravilhoso, quer o horror, também podemos fazer isto para o horror. Sim. Que horror, e que horror. E que horror. A certa altura tem que separar. E, por exemplo, eu acho que era interessante que os programas de televisão muitas vezes parassem só numa fotografia e fizessem a investigação dessa fotografia, não é? Eu acho que isso é mais eficaz, provavelmente, enfim, não sei, não tenho a certeza, mas eventualmente pode ser mais eficaz do que mostrar muitas imagens de muitas pessoas. Porque se nós percebermos que as pessoas que estão a morrer são pessoas que têm os mesmos gostos dos nossos filhos, que têm o mesmo quispo que o nosso filho, que estão tal, de repente há qualquer coisa que porque é chocante. Nós vimos isso até, infelizmente, numa situação de um outro horror. Muitas vezes nós só nos emocionamos quando identificamos coisas que têm a ver com a nossa biografia. Isso tem a ver com um egoísmo animalesco do humano que sim, é... identificação com os teus iguais ou com... Sim, com um lance da biografia. Sim. Se eu tiver cães e de repente sei que alguém tem um cão, eu naturalmente vou-me emocionar mais. E eu acho que há um trabalho a fazer, precisamente mostrar que como estas pessoas somos nós, não é? Como esta senhora pode ser a minha mãe que tem 84 anos, etc, não é? Eu acho que é um trabalho de humanização, que é o trabalho que sempre existiu. É um trabalho contra a indiferença, não é? Contra a indiferença, que pode ser feito só pela fotografia. A fotografia tem essa potência, não é? Também. Eu acho que chegamos ao fim do nosso tempo, provavelmente, but I really want to ask you, both of you, whether you think that there's something really important that has not been said or covered, and anything you would like to say before we finish? Not that you've not said enough. I'm happy with the testimonies, but just wanted to give you the last. I just, of course, I want to say that I'm very grateful for the possibility to be here to talk about my country. All of the Ukrainian people, Ukrainian journalists especially, are always like, we do appreciate that other countries still are interested in what's going on in my country, because as you said, first of all, this is a very long war. Second of all, there's so much images of all of the bad things happening at my home. So sometimes it's hard to feel it as intense, as it felt at the beginning. But still, I'm here, and I do appreciate it. What I want to say is that it's very important to support our country. Still, it's very important, not just because it's my country, and I do want to be supported, but because it's not just the war for the Ukrainian right to exist. Actually. It's our problem, yes. It's Ukrainian problem to fight for their right to exist, not Portuguese. And if you won't be interested in it, it will be actually absolutely okay. But the main thing is the war of values. Those values that Russians are fighting for. These are values against the whole civilization world supports. And that's why it's so important for Ukrainians to stay for our values. The values of freedom, the values of democracy. You're protesting in the streets right now. So yes, but even while there's war in our country, we're protesting right now. And I'm incredibly proud of my people right now, because even there's war, we know how it's important for us, to be able to speak
to be able to stand for our rights. We won't let anyone to violate our rights, And this is what Ukrainians are fighting for, actually. So please support Ukraine, support my country, support my people, because it's not about us. As the name of the exhibition says, like, they fight for us. And who are these us, these us are the whole civilization world. The whole people that, don't feel Russian impact, Russian violence right now. They don't feel it. But if Ukraine won't stay, I'm pretty sure that they will go further. So thank you. Thank you so much. Lisa? Thank you for this conversation. Thank you so much. Só finalizar com os agradecimentos, um agradecimento aos convidados que vieram falar sobre o seu trabalho de forma tão aprofundada, a Vlada Liberova, Elisaveta Kovtun, Julieta Monjinho e o Gonçalo M. Tavares, a quem nos veio ver também ao vivo, e a todos os que nos escutam todas as semanas no Mundo a Seus Pés. A organização do Festival Internacional de Fotografia F262, gostaria de agradecer também à Associação FSOS, à Associação de Fotógrafos Profissionais da Ucrânia e também à TechEver. Este episódio foi realizado ao vivo no dia 18 de julho de 2026 no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha e teve a gravação e edição de Rui Alves. O Mundo a Seus Pés é um podcast semanal do Expresso sobre temas internacionais com a coordenação de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Podem seguir-nos na vossa plataforma preferida de podcasts, porque assim serão sempre avisados quando publicarmos um novo episódio. Eu sou a Ana França e mais uma vez muito obrigada pela companhia deste lado e desse também. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!